Vibe Mundial FM. Começa agora mais um programa Caminhos da Cura, que todas as sextas-feiras vai ao ar das 10h30 às 11 da manhã. Se você ainda não me conhece, eu sou Marcos Del Padre, sou praticante de curas vibracionais, instrutor da Fundação Renemei, também professor de TQC Cura Quântica. Estou aqui no estúdio com meu amigo jornalista e apresentador Gustavo Oliveira, que vai nos ajudar a tocar esse programa aqui pelos próximos 25 minutos. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Marcos Del Padre. Uma excelente manhã de sexta-feira para você e também para os nossos ouvintes. Lembrando que estamos ao vivo, o Marcos já disse aqui, e você pode participar com a gente ligando no 31710221 ou 32624490 para passar por uma demonstração de cura frequencial evolutiva à distância. Já tem gente na linha, né? Já tem sim. Hoje acho que nós vamos conseguir atender 2 pessoas. As linhas estão mais descongestionadas. O Donizete vai nos passar a primeira pessoa. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Neuza. Neuza de onde? Butantã. Legal, Neuza. Já conhece um pouquinho do nosso trabalho ou está vendo hoje pela primeira vez? Sim, já conheço um pouco. Conhece? Vai participar então da nossa demonstração, é isso? Isso, Perfeito. por favor. Já sabe o que vai fazer então? Ficar tranquila Sim, num deitada, cantinho, tranquila. isso mesmo, Sim. sem querer interferir em nada, desejar nada, simplesmente receber, tá bom? Tá ok. Que é o mesmo Obrigada. que eu vou fazer aqui no estúdio, não vou enviar nada a você, vou receber, tá bom? Tá bom. E depois você tem condição de deixar o telefone ligado para nos dar o retorno no final, como foi a sua sessão? Sim, tem sim. Perfeito. Então deixa no Viva Voz lá do ladinho de onde você está e já vamos te chamar daqui a pouco, tá? Tá bom, Até obrigada. já, bom trabalho. Legal, então a gente vai, no programa de hoje, acompanhar também o depoimento da Elaine, que passou por uma sessão de cura frequencial evolutiva e ela teve mudanças muito bacanas no relacionamento. Ela tinha um problema muito sério com o namorado dela. A gente vai ouvir essa história, mas antes atendemos mais um ouvinte para participar dessa demonstração à distância de cura frequencial evolutiva. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Temos alguém aí, Donizete? Caiu? Bom. Caiu a linha, se a gente conseguir falar com mais algum ouvinte, nós atendemos para fazer a demonstração para a segunda pessoa. Por enquanto, a gente faz com a Neuza, que está no Butantã. Para você, nosso ouvinte que sintonizou agora na Rádio Vibe Mundial, você acompanha o programa Caminhos da Cura, Marcos Del Padre, está aqui fazendo uma demonstração à distância. E hoje, Marcos, eu queria falar sobre relacionamentos. Tem a ver com a história de transformação que a gente ouve daqui a pouquinho, da Elaine, mas acredito que problema de relacionamento tem a ver com todo mundo. Todo mundo passa por um problema de relacionamento, né? Seja familiar, com um amigo, mas no caso da Elaine, o depoimento de hoje era um relacionamento amoroso. Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso, como a cura frequencial evolutiva pode ajudar nesse caso. Muito bem. Donizete está dizendo que conseguiu de volta a ligação. Alô, bom dia. Bom dia, Com quem eu falo? Fátima Barbosa, Fátima, você é de onde? Santo André. Legal, Fátima. Você já conhece o nosso programa? Sim, Já ouço sabe, sempre. já sabe como funciona então a demonstração? Sei. Então vamos lá. Pode fechar os seus olhos e o trabalho começa agora. Solta o que tiver que soltar, fica só prestando atenção no que vem, tá bom? Daqui a 25 minutos a gente fala no ar de novo, então não desliga, tá? Tá bom. Obrigada. Bom trabalho. Legal, então hoje Neuza do Butantã e Fátima de Santo André. Bom, então a gente estava falando da Elaine, né, que vai ser a história de transformação de hoje, e ela aponta um problema no relacionamento dela, uma queixa, na verdade, que atrapalhava muito a relação dela com o namorado. Se você pudesse, Marcos, me dizer qual é a principal queixa das mulheres em um relacionamento com relação ao marido ou com o namorado, o que você diria? O que você chutaria? Eu sei que você não leu ainda a notícia. Não li, mas eu já fui casado, né? Por 12 anos. Então eu sei um pouco da queixa das mulheres, né? E a queixa das mulheres é não serem ouvidas. Olha só, né? É uma das queixas mesmo. E tem muitos homens que não fazem muita questão de ouvir, tudo que elas querem muitas vezes é falar, né? Tem até uma brincadeira de um coach, talvez um palestrante que eu vi há muitos anos atrás,
Ele falou que o segredo de não ter problemas na vida, nos relacionamentos, é você falar várias vezes, aham, mas de vez em quando tem que falar por quê? Né? Assim, para a pessoa perceber que você está interagindo, né? E tá tudo bem, a pessoa só de você falar uns prestar atenção, né? É uma brincadeira, é óbvio, né? Mas às vezes é preciso fazer a comunicação andar, né? Assim, as pessoas precisam ser ouvidas, trocar experiências, compartilhar, né? E os homens, por natureza, né, são um pouco mais avoados, principalmente os destros, né? Os canhotos não tantos, mas são um pouco avoados, assim, não conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E às vezes chegam cansados também do trabalho e não querem se envolver com muito mais assuntos. Querem esquecer do mundo, desconectar, né? Pois é. Mas essa ainda não é a principal queixa. É mesmo? Você acredita? Vamos dar uma olhada aqui Vamos lá. na notícia de hoje. Um estudo feito na Inglaterra revela as 3 principais queixas das mulheres em um relacionamento amoroso. O terceiro lugar vai para a falta de romance. Com o passar dos anos, programas como cinema, jantar romântico ou ser surpreendida com um buquê de flores ficam cada vez mais escassos. Em segundo lugar, vem a falta de comunicação. De acordo com a pesquisa, as mulheres reclamam que os homens não prestam atenção ou não dão a devida importância ao que elas têm a dizer. E a queixa número 1 das mulheres em um relacionamento é o desleixo dos homens com a saúde e aparência. Ao longo do tempo, eles descuidam da roupa, cabelo, peso e higiene bucal. Essas são as principais reclamações com relação ao desleixo. A pesquisa contou com 14 mil participantes do sexo feminino e foi feita pelo Conselho de Economia e Pesquisa Social de Londres. Bom, eu tenho uma reclamação a fazer essa pesquisa. Não fizeram o contrário também dos homens, porque tem muita mulher também que não tem romantismo, que também relaxa na aparência. Então Claro, acho que tem dos o dois ponto lados, de não é? vista das mulheres também. Eu decidi trazer a reclamação, a queixa das mulheres, para ver se era realmente a mesma queixa da Elaine, porque a Elaine, que vai falar sobre a história dela hoje no depoimento, fala exatamente sobre essa questão da falta de comunicação, que eu achei que era a principal queixa, que as mulheres não se sentem ouvidas, que não conseguem manter um diálogo, né? As mulheres gostam muito de falar sobre sentimentos, emoções, os homens são mais racionais. Agora, olha só isso aqui, o que mais pega num relacionamento a longo tempo é o desleixo dos homens. E isso a gente vê muito, né? Eu não sei se você, nosso ouvinte, principalmente mulher, concorda com a pesquisa e com o que a gente está falando aqui. Com o tempo, com o passar do tempo, as mulheres até se cuidam mais, cuidam muito do cabelo, da pele, São mais vaidosas, da né? roupa, né? Estão sempre ligadas em perfume, creme para o corpo, e os homens começam a se abandonar, né? E essa questão aqui da higiene bucal, gente, que é não escovar o dente, né? Então, aquela situação, já tá tarde, né? Tô com sono, não vou escovar o dente. No dia seguinte, acorda com aquele hálito, né, de túmulo. E a mulher que tá lá do lado tem que aguentar aquele bafo do parceiro que tá lá na cama. Quando não toma banho também, Pois é. não é? Isso é muito mais característica de homem do que de mulher, Isso né? é verdade. Agora, o terceiro lugar também é importante, essa falta de romance, né? Do olhar, do cinema, né? Só porque casou, já conquistou, então não precisa mais jantar fora, não precisa mais namorar, né? Fazer um programinha de namorado, né? Realmente isso é importante. A gente tem uma explicação para isso, que é a diferença entre a paixão, né? Eu estava ouvindo um palestrante falar outro dia, achei muito interessante, que a paixão, ela dura mais ou menos ali em torno de 1 ano, 1 ano e meio para alguns, né? Porque é uma descarga de hormônios que o nosso inconsciente faz quando percebe que a outra pessoa é o par perfeito para viver alguma experiência que lá no inconsciente nós sabemos que precisamos viver, que escolhemos viver. Então, às vezes, tem gente que a gente fala, nossa, esses dois parecem não se combinar, ela é alta, ele é baixo, ou ela é de uma raça, ele é de outra, parecem não se combinar, mas não. Alguma coisa eles têm para viver juntos, o inconsciente dos dois se uniu dessa forma, teve uma descarga de hormônios, aquela paixão, né, os coraçõezinhos saindo, para eles se juntarem e terem a experiência. Depois que a paixão passa e esses hormônios acabam, né, se esvaindo, vem de fato o companheirismo, né? Vem de fato o viver junto, né? Compartilhar experiências, aí vem um contar as coisas pro outro, vivenciar. Isso é uma questão de construção também, de intimidade, né?
O problema acho que acontece muito quando isso acaba ficando desgastado. Exatamente. É o que a gente vê, né? A pesquisa, inclusive, diz que a partir do 5º ano de relacionamento, o desgaste começa a ficar muito evidente e depois do 10º ano de relacionamento, de casamento, as queixas começam a ficar maiores do que os elogios. Então a pessoa tem muito mais a reclamar do que a elogiar. Isso é muito perigoso, muito triste também, né? Compartilhar ali uma relação, uma casa, num relacionamento desse tipo. Mas a boa notícia, inclusive, que é o que a Elaine vai falar hoje, né? Como ela conseguiu restaurar o relacionamento dela, ela pediu uma sessão de cura frequencial evolutiva para o namorado dela. E foi muito rápida a diferença. A gente vai ouvir agora a história da Elaine, então gostaria de pausar o depoimento para que o Marcos possa explicar o que aconteceu na vida dela e do namorado. Legal, Fala, antes de passar a Elaine, então só anota aí, Gustavo, eu gostei muito desse assunto e eu sinto que a gente tem que fazer uma live só sobre relacionamento. Legal, vamos Lá fazer. no nosso YouTube, em breve a gente anuncia aqui, você vai estar com a gente lá no canal Caminhos da Cura para acompanhar isso. Muito bem, então para você se inscrever no nosso canal, @TV Caminhos da Cura, é só procurar lá no YouTube e se inscrever. Bom, a gente conhece agora a Elaine. Tudo bem, Elaine? Tudo bem, Marcos. Através da Rádio Mundial, que eu acompanho faz um tempo, despertou a curiosidade. Espaço pequeno de tempo, eu entrei em contato. Eu fiquei aguardando para que fosse feita, né? De uma cura à distância para o meu namorado, que é uma pessoa bastante agitada, tem vários problemas, né? Alguns mais sérios. Você preferiu que ele não soubesse? Exato, desde que ele não soubesse. Na verdade, não levou tempo para ter uma resposta. Eu percebi uma diferença já no primeiro dia. Você me ligou avisando que havia sido feito. Passou 1 hora, mais ou menos, eu entrei em contato com a pessoa e por telefone eu já senti a pessoa mais suave. Muitas vezes já era, às vezes, até um tanto sem educação, um pouco agressivo, fala muitos palavrões. Entendi. E eu já senti uma certa suavidade. Elaine não se aguentou, ligou para o namorado para ver se alguma coisa tinha mudado. E ela realmente percebeu a mudança. Que bom, né, que ela percebeu a mudança, porque às vezes essa ansiedade pode atrapalhar nesses processos de transformação. Né? A cura frequencial evolutiva não é um passe de mágicas, não é uma varinha de condão que terminou a sessão e você já tem que ligar perguntando, e aí, sentiu alguma coisa? E aí, a dor passou? E aí, você já se sente o homem de ferro, né? Ou a Mulher Maravilha? Não funciona assim. No caso da Elaine, ela teve uma tremenda sorte, né? Não sei se é sorte ou se é a sincronicidade, eu diria que sim. Mas ela já teve o resultado logo depois da sessão. Isso é raro acontecer, geralmente isso acontece depois da primeira, alguns dias depois da segunda ou da terceira sessão, né? E é um trabalho de construção, como você disse, de encontro da pessoa com a própria energia primordial, né? A própria fonte, ou seja, com a própria essência da pessoa. Isso não é tão imediato, mas pode acontecer com ela. Vibe Mundial 95,7.